Nesse vídeo eu vou te falar como eu saí disso para isso. E eu vou te falar o que eu fiz para me vestir bem e se sentir bonita após a maternidade. Você quer saber? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Então vamos lá. Em 2016, minha gente, eu tive a minha primeira filha, estava com 37 anos e conversando com meu marido, a gente combinou que eu ficaria somente em casa para cuidar dela, que eu não iria trabalhar mais. A gente fez esse acordo. Porém, o que que aconteceu? Depois da maternidade, a minha autoestima estava tão baixa, e vocês não têm noção do que eu fazia para acabar ainda mais com a minha autoestima. Mas naquele momento eu não tinha essa noção que eu estava me prejudicando. Talvez você esteja cometendo o mesmo erro que eu, será? Então vamos conferir o que eu fazia? Então o que que eu fazia? Nos primeiros meses é muito difícil, eu acho que para a maioria das mães, porque eu não tinha uma rede de apoio, eu não tinha ninguém para me ajudar. Então o que que acontecia? Eu ficava o dia inteiro sozinha com a minha filha, meu marido saía cedo para trabalhar e voltava à noite. Tinha dia, minha gente, que eu queria que pelo menos tivesse alguém para segurar a minha filha 5 minutos. E a minha filha era daquela que não dormia, ficava acordada o tempo todo. Uma vez eu até falei pro pediatra, eu falei assim, eu sempre escutei que bebezinho o que mais faz é dormir e a minha filha não acontece isso. Ele falou assim, é normal, nem todas as crianças vão dormir. Mas bem, então o que que acontecia? Eu levantava de manhã, ficava de pijama. Muitas vezes, eu tinha um cabelão enorme, eu não conseguia lavar o meu cabelo. Tu sabe tomar um banho demorado? Você é mãe, você já passou por isso de não conseguir tomar um banho demorado? Quando a gente entra no banheiro, sabe aquela coisa assim de alerta? Parece que o tempo todo a gente tem que tomar aquele banho correndo, porque o nosso filho vai precisar da gente. Era essa sensação. Então eu entrava, eu não conseguia tomar aquele banho demorado, eu não conseguia nem sequer lavar o meu cabelo. E antes da maternidade, minha gente, eu lavava, eu escovava. Meu cabelo era lindo e maravilhoso, mas depois eu não conseguia mais fazer isso. Ok, até aí tudo bem. Então eu comecei todos os dias a estar de pijama ou o que outra roupa que mãe também veste se não está de pijama, roupa de academia. Gente, o próprio nome já diz, roupa de academia é para academia, não é para você sair, não é para você ir no mercado, não é para você ficar em casa, tá? Ou pijama ou roupa de academia. E quando eu me olhava no espelho, adivinha o que acontecia? Você acha que eu gostava do que eu via? Não, eu odiava. E para ajudar nessa dor, eu tinha uma foto minha que era antes de eu casar, que eu tava toda bonita, bem vestida, bem arrumada, com aquele cabelo impecável. Eu olhava aquela foto e falava assim: meu Deus, essa não é aquela mais. O que que tá acontecendo comigo? E cada vez eu me sentia mais triste e não me sentia bonita. Me conta aqui no comentário, você se sente bonita depois que se tornou mãe? Como que tá isso aí pra você? Abra o seu coração que eu vou te responder. Porque eu passei por isso, eu sei o caminho para você sair disso. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar o que eu fiz para sair disso. Eu olhava aquela foto e não me reconhecia mais. Parece que eu tinha me tornado uma outra pessoa, que eu não sabia mais quem era e não estava feliz. E esse sentimento, minha gente, da autoestima baixa, de não se sentir mais bonita, de não entender mais o meu corpo, eu olhava o meu armário, as roupas não dava mais certo para aquele momento. Eu era, antes de ser mãe, eu era professora de filosofia e de espanhol. Então eu sempre ia impecável para dar aula. Então aquelas roupas já não dava mais certo, porque eu amamentava minha filha. Era vestida, era blazer. Gente, não dá para usar essas roupas nessa fase. Então eu olhava o meu armário, tipo assim, quase eu não tinha roupa que dava certo. Então por isso que eu ficava de pijama ou roupa de academia. Quase não dá. Calçado, a maioria dos meus calçados era tudo salto, porque
eu tinha a crença, porque isso é um mito, viu? Que para uma mulher ser elegante, para uma mulher ser bonita, precisa estar de salto. E era o que eu usava. Como que eu vou ficar bonita e elegante agora que eu não consigo? Como que eu vou usar um salto com um bebezinho? Impossível. Pode ser que tenha alguém que consiga. Se você consegue, parabéns para você. Eu, Claudileia, não conseguia. Então o que que eu fiz? Aquelas roupas não dava certo, aqueles calçados também não. Até que eu tive uma grande ideia. Ideia de jirico, diga-se de passagem, porque eu só gastei dinheiro. Não cometa esse erro que eu vou te falar agora. Tipo assim, eu já sei o problema é o meu guarda-roupa. Eu preciso comprar novas roupas para essa nova fase. E conversei com meu marido, ele aceitou, falou assim: vai lá na loja e compra o que você precisa. Até aí, tudo bem. Eu fui lá na loja. Primeiro, na loja, minha gente, já começou um trave. Primeiro, quando a vendedora perguntou qual é o número da sua calça. Clic, 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 clic. Eu não sabia, porque o meu corpo tinha engordado e eu tinha emagrecido. Então não tinha noção do meu corpo pós-maternidade. Que tamanho que eu vou usar, se é G, se é M, se é P, eu não tinha mais essa noção. Você tem? Isso acontece com você também? Me fala. Eu não tinha mais essa noção. E eu fiquei com vergonha por não saber. E não tem nada de errado por não saber, gente. Eu tinha dado a luz, eu tinha gerado uma vida, tá tudo bem. Mas naquele momento eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Eu fiquei com vergonha, porque eu não sabia. Daí ela trouxe as roupas lá, que eu achei bonita. Mas um detalhe, eu também não sabia mais qual era o meu estilo depois da maternidade, porque, gente, o nosso estilo ele vai mudando de acordo que vai mudando a nossa vida. Então eu tinha um estilo mais clássico, um estilo mais elegante, um estilo que era da Clau professora. E eu não sabia mais que estilo que é agora da Clau mãe. Eu não tinha essa resposta. Você tem? Você sabe qual é o seu estilo hoje? Escreve aqui qual que é o seu estilo hoje. Eu não sabia. Então, o que que eu fiz? Porque assim, quando a gente tem um estilo, quando você vai na loja, o seu olhar vai direcionado para isso. Tem outras opções que você nem olha, você nem experimenta. É verdade ou não é? Você nem experimenta. Então, o meu olhar foi direcionado para aquilo que eu estava acostumada. E o que que eu estava acostumada? Aquelas roupas de professora. Não eram as roupas de Clau mãe, porque eu nem sabia o que que ia dar certo para mim com esse novo estilo. Eu não sabia. Tá, ok. Fui lá, fiz a compra, saí feliz da loja. Mas quando chego em casa eu começo a ver que aquelas roupas que eu comprei não dava certo também pro estilo de vida que eu tava. Principalmente, gente, não sei você, é muito difícil a amamentação, roupa que dá certo para amamentar. Sabe, não queria ficar com meu peito de fora mostrando para Deus e todo mundo. Então, que roupa que vai dar certo? Então, eu tive tanta dificuldade que, ok, vamos virar essa página. Eu pensei que eu tinha resolvido, mas eu não resolvi. Porque eu tentei solucionar sozinha. Eu não busquei ajuda. Eu nem sabia que tinha alguém que poderia me ajudar. Começa aí. Tá, e deu errado. Deu errado e joguei um monte de dinheiro fora porque eu renovei todo o meu armário, porém com o estilo da Clau professora, não da Clau mãe, ok. E eu continuava com aquela dor. Eu continuava todo dia. As roupas que eu comprei também não deram certo, tá? E o que que eu fiz então? E isso, minha gente, começou a prejudicar o meu casamento. Talvez você esteja nessa mesma situação que eu. Começou a prejudicar o meu casamento por quê? Eu olhava aquela Clau bonitona da foto. Vou ver se eu até acho para colocar aqui para vocês. Eu olhava aquela Clau da foto, não me reconhecia, não me sentia mais bonita. E automaticamente eu achava que o meu marido estava pensando a mesma coisa de mim.
que ele já não estava mais casado com aquela bonitona, que ele também não me via mais bonita como eu era. E isso criou. Você sabe quando umas vozinhas vêm na sua mente, começa a te falar? E isso começou a prejudicar o meu casamento. Até que chegou um dia eu falei assim, gente, eu preciso sair disso. Eu preciso melhorar. O que eu faço para voltar a me vestir bem e me sentir bonita de novo depois da maternidade? O que eu faço? E adivinha o que eu fiz? Comecei a pesquisar no YouTube, porque o YouTube é um lugar que todo mundo tem vídeo para tudo. Falei assim, com certeza vai ter algum vídeo para isso também. Até que eu encontro um vídeo de uma mãe que estava passando pelo mesmo que eu passei. E adivinha o que ela fez? Gente, eu nunca na minha vida eu tinha ouvido de falar em consultoria de imagem e estilo. Nunca tinha ouvido falar. E quando eu ouvi a primeira vez, pensei assim: ah, isso não é pra mim. Isso é pra gente rica. Isso é pra quem tem muito dinheiro. Mas aquele vídeo, vendo a experiência daquela mãe, ela fez personal shop, ela descobriu a paleta de cores dela, tal. Aquele vídeo não saiu da minha cabeça. E foi aí que eu comecei esse meu processo de mudança. E daí eu comecei a pesquisar sobre consultoria de imagem e estilo. Daí na minha cidade, minha gente, eu moro na cidade de Araras, interior de São Paulo. Na época, isso já, a minha filha já estava com 1 ano. Era 2017. Na época não tinha ninguém. Hoje tem outras consultoras, mas na época não tinha. Daí eu comecei a pesquisar nas cidades vizinhas, principalmente Campinas, que é uma maior cidade próxima da minha. E lá eu encontrei uma consultora de imagem e estilo. Mas tinha um agravante. Eu não conseguia ir até Campinas por causa que eu tinha um bebê que eu amamentava ainda. Minha filha tinha 1 aninho, ela ainda estava sendo amamentada. Então, o que que eu fiz? Essa consultora, ela falou assim, Clau, a gente atende, a gente pode ir na sua casa se você quiser. Quando ela falou aquilo, minha gente, eu falei assim, perfeito, combinado. Daí eu contratei a consultoria, que daí eu vou colocar aqui foto para vocês verem. Daí nesse dia elas vieram na minha casa, eu fiz análise de cores, descobri qual era a minha paleta de cor. Gente, um mundo se abriu para mim naquele dia. Falei assim, gente, eu tenho 38 anos e tudo isso aqui para mim é novidade. Mediu o meu corpo para ver qual era o meu biotipo físico, para saber qual tipo de peças. Sabia que existe tipos de peças que valorizam o seu corpo? Eu não sabia disso. Então foi, tipo assim, foi uma experiência incrível, incrível. E daí a gente fez esse processo inicial de descobrir qual era então o estilo da Clau, qual era o meu corpo, qual era a paleta de cores. E um dia a gente marcou de fazer o personal shop, que era daí fazer as compras. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Esse dia, minha gente, foi maravilhoso. Por quê? Eu aprendi a comprar de um jeito que eu nunca tinha comprado antes. Por quê? Antes, como que eu comprava roupa? Vê se você se identifica com isso. Eu comprava aquilo. Primeiro, eu ia na loja para ver o que eu achava bonito e eu comprava. Eu não ia na loja já sabendo todas as minhas características, quais cores ficam bem para mim, quais peças que ficam bom para o meu corpo, quais peças que é de acordo com o meu estilo. Eu não tinha esse conhecimento. E esse conhecimento, minha gente, foi tão libertador que vocês não têm noção o quanto que isso mudou a minha vida. A minha autoestima, que estava lá embaixo, lembra que eu falei o jeito que eu estava? Foi lá pra cima, eu comecei a me vir bonita de novo. Cada roupa eu me senti elegante, vê? Coloca aqui, você não acha que eu fiquei elegante? Não combinou comigo? Eu falei assim, uau, que incrível essa experiência. E nem pelo resultado que eu tive, nem foi tão caro assim, por quê?
Eu comecei a me sentir bonita de novo. A minha autoestima se elevou. E com isso trouxe uma leveza para minha vida. A minha maternidade começou a ficar mais leve, porque antes tudo para mim estava um peso. Eu estava sem energia, eu estava acabada, eu estava sem disposição, eu estava infeliz, eu estava triste e tudo começou a melhorar. Então foi um investimento que eu falei assim, gente, foi o melhor investimento da minha vida. O quanto parece assim que ressuscitou uma nova Clau. Vocês têm noção disso? Então, e depois a partir disso, eu vi que outras mulheres também, que eu participava do grupo de mães no WhatsApp, estava passando pelo mesmo que eu estava passando. E eu queria ajudá-las também, mas eu, tipo assim, eu dava uma dica aqui, uma dica ali, eu não tinha formação, não tinha conhecimento técnico. Até que um dia o meu marido falou assim para mim: "Por que que você não faz um curso sobre isso?" Porque ele viu a minha transformação, ele viu o quanto que a nossa vida melhorou. Daí, gente, eu antes de ser mãe, eu tinha feito mestrado, eu era do mundo acadêmico. Eu falei assim, o quê? Voltar a estudar de novo? Com um bebezinho pequeno, com a minha filha pequena. Falei assim, eu acho que eu não dou conta. Ele falou assim pra mim assim, começa a pesquisar. De repente você encontra algum curso online que dá pra fazer. Geralmente os cursos de consultoria de imagem eram em São Paulo ou no Rio de Janeiro e um final de semana. Eu não conseguiria fazer esse curso porque eu amamentava minha filha. E pesquisando, 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 eu encontrei um curso excelente que era a duração de um ano e era online. Eu falei assim, uau, é isso que eu preciso. E era um curso caro pra chuchu, mas eu falei assim, como é uma formação, eu acho que vale um investimento. E daí eu fiz esse curso e logo após terminar esse curso, que durou um ano, em 2019 eu comecei a atender mulheres que estavam na mesma situação que eu. E com isso, minha gente, é mais de 8 anos atendendo mães, ensinando, mostrando para ela que é possível se vestir bem e se sentir bonita depois da maternidade. Que eu trilhei esse caminho e hoje eu ajudo outras mulheres a trilhar também. Então me conta, você gostou desse vídeo? Deixe o seu comentário se você também está nessa mesma situação que eu e te falar que existe um caminho. Você pode sair dessa autoestima, essa autoestima baixa que está hoje, voltar a se sentir bonita novamente. Mas sozinha, minha gente, é difícil. Então, se você quiser a minha ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Aqui no link, na descrição, tem todos os meus serviços que você pode entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo grande para você e nos vemos no próximo vídeo.